Existe um filme que me fez odiar uma música do Bob Marley até hoje. Uma música cuja letra diz que vai ficar tudo bem, mas que agora, toda vez que ela toca, eu só consigo pensar em chorar em posição fetal dentro de uma banheira vazia. Eu Sou a Lenda é assim. É o tipo de filme que gruda nas nossas memórias como a letra de uma música boa, mas não tanto pelo roteiro. Talvez nem tanto pela ação, mas pelo sentimento, pela solidão e pela cachorra Sam, é claro. Eu gosto muito desse filme, mas existe uma razão pela qual o título do vídeo de hoje não é Eu Sou a Lenda, é uma obra-prima. E é sobre essa razão que eu quero falar. Eu Sou a Lenda, de 2007, dirigido por Francis Lawrence, o mesmo que dirigiu os filmes de Jogos Vorazes, com Will Smith no papel de Robert Neville, um virologista militar que pode ser o único ser humano ainda vivo em Nova York, talvez o único no planeta inteiro. E essa premissa, nos primeiros 30 minutos de filme, é executada com uma beleza que raramente o cinema de blockbuster consegue fazer. Nova York vazia é uma das imagens mais perturbadoras que esse filme produz. Não porque tem monstros nas ruas, mas porque não tem ninguém. A vegetação cresceu nas calçadas. Cervos correm pela Quinta Avenida. Carros enfileirados e enferrujados tapam as pontes. É um fim do mundo silencioso, limpo, quase bonito. E esse contraste entre a beleza da natureza retomando o espaço e o horror implícito do que aconteceu com as pessoas é a escolha estética mais acertada que o filme poderia ter tido. Algo que inclusive marcou a cultura pop e inspirou obras em outras mídias, como o game The Last of Us. Neville, o protagonista, acorda todo dia com uma rotina: exercício, rádio de chamada, repetindo coordenadas para qualquer sobrevivente que possa estar ouvindo. Saída só de dia, para caçar, pesquisar, manter a sanidade. À noite, chaves na fechadura, janelas fechadas, portas trancadas, porque de noite é quando eles saem. Esse mundo de Eu Sou a Lenda é infestado de infectados supostamente irracionais que caçam à noite como um enxame de monstros. Eles são o que sobrou da humanidade depois que um vírus criado para curar o câncer sofreu mutação e se espalhou. Sim, o apocalipse começou com uma boa intenção, como sempre. Os infectados são ágeis, agressivos, sensíveis à luz e funcionam numa lógica de predador puro. O filme os trata como ameaça ambiental, algo que você não enfrenta, que você evita, que você respeita como um limite do mundo. E então tem Sam. Sam é a cachorra pastor alemão de Neville. Sam é, sem dúvida nenhuma, a coprotagonista mais importante do filme, porque é através dela que o filme consegue mostrar o que a solidão faz com um ser humano de forma que nenhum monólogo conseguiria. Neville conversa com Sam como se fosse uma pessoa, faz planos com Sam, preocupa-se com Sam. A única cena em que vemos Neville chorar de verdade antes do final é quando ele precisa fazer o que precisa fazer com Sam. E a música do Bob Marley tocando naquele momento é provavelmente um crime de guerra emocional. Eu não vou descrever a cena em detalhes. Quem viu sabe, quem não viu vai saber na hora certa. Paralelo a essa vida de sobrevivência, Neville é um cientista. Passa as noites no laboratório subterrâneo da própria casa, trabalhando no antídoto para o vírus. Captura infectados, testa a amostra, registra resultados. É um homem que encontrou propósito na catástrofe. E esse propósito é o que o mantém funcional. As cenas do laboratório são importantes porque revelam algo sobre o personagem que o resto do filme às vezes obscurece. Neville não está apenas sobrevivendo, ele está trabalhando. Ele tem um objetivo científico que transcende a sobrevivência pessoal. Ele quer resolver tudo aquilo. Essa jornada solitária de Neville por algum propósito qualquer
sofre uma mudança repentina quando Anna e Ethan aparecem, 2 sobreviventes que chegam a Nova York vindos do sul, ouvindo as transmissões de rádio do protagonista. Eles dizem que sabem de uma colônia de sobreviventes em Vermont. Neville, obviamente, não acredita. Sua visão de mundo foi moldada por 3 anos de solidão absoluta. Ele não consegue mais processar a possibilidade de que o mundo lá fora não é tão vazio quanto o que ele vê da janela. E então o filme chega no final, onde a coisa fica mais interessante para o propósito desse vídeo. Porque o final que foi lançado nos cinemas não é o final que deveria ter sido lançado. Existe um final alternativo, disponível nas versões em mídia física do filme, em que Neville percebe que o líder dos infectados estava tentando resgatar a sua companheira que o protagonista do filme havia capturado para experimentos. É quando descobrimos que os infectados não são apenas monstros, que eles têm relações, têm motivações, têm uma forma de organização social, e que Neville, ao capturá-los, ao usá-los como experiência, era, do ponto de vista deles, o monstro. Esse final foi testado com audiências de teste, mas essas audiências não gostaram. Então o estúdio substituiu esse final por aquele em que Neville explode tudo e morre como herói. E é exatamente aqui que o filme deixa de ser lendário. Mas para entender por que o filme falha onde mais importa, eu preciso falar sobre o livro. Richard Matheson publicou Eu Sou a Lenda em 1954. Matheson é um dos escritores mais importantes do século XX e um dos menos reconhecidos pelo grande público, mesmo sendo a pessoa que influenciou diretamente Stephen King, Jorge Romero e Guillermo del Toro. Ele escreveu episódios do Twilight Zone original, escreveu o roteiro do primeiro trabalho para TV de Steven Spielberg, criou o estereótipo moderno do vampiro como doença, não como magia, não como sobrenatural, mas como infectação bacteriana com explicação científica, ou algo próximo disso. Em 2012, o livro Eu Sou a Lenda recebeu o prêmio de romance de vampiro do século pela Associação de Escritores de Terror, a Horror Writers Association. O livro também é, segundo alguns críticos literários, o maior romance já escrito sobre solidão humana, mais do que Robinson Crusoe, mais do que qualquer outro. A premissa do livro é parecida com a do filme. Robert Neville é o único humano não infectado num mundo dominado por vampiros. Ele sobrevive de dia, é sitiado de noite e passa os anos tentando entender cientificamente o que aconteceu. Mas o livro traz coisas que o filme não faz. No livro, os vampiros, os antagonistas, são seus vizinhos, pessoas que ele conhecia, com quem falava, de cujas casas ele se lembra. E ele precisa matar essas pessoas enquanto elas dormem de dia. O terror não é abstrato, é pessoal. É matar o maldito Ben Cortman, que morava na rua de baixo, que toda noite aparece no jardim chamando pelo nome de Neville. No livro, Neville bebe muito. A solidão tem um peso físico, uma degradação real, que o personagem não consegue conter apenas com rotina e missão. Ele é um homem se desintegrando em câmera lenta, e Matheson não romantiza isso. E tem um cachorro. Tanto no filme do Will Smith quanto no livro de Richard Matheson, tem um doguinho. No livro, a sequência com esse personagem canino é considerada por muitos o ponto alto emocional da obra. Um cachorro aparece, o único ser vivo além de Neville que ele viu em meses. E Neville passa os dias inteiros tentando ganhar a confiança do animal, deixando comida, esperando, se aproximando centímetro por centímetro. E quando finalmente o cachorro se aproxima, já está infectado e morre. O filme adaptou essa sequência no que pôde adaptar com bastante respeito e dignidade, ressalvadas as diferenças próprias de cada obra. É provavelmente o ponto em que a adaptação no cinema mais se aproxima do espírito do livro. Mas o que o filme do Will Smith não capturou, o que nenhuma adaptação para o cinema capturou completamente, é o final.
Porque no final do livro, Neville é capturado pelos vampiros. Não pelos vampiros animalescos do início do livro, mas por uma nova sociedade de vampiros que evoluíram, que aprenderam a controlar a doença e que estão reconstruindo o mundo. Com ele prisioneiro, Ruth, uma mulher que Neville havia tentado salvar anteriormente, entrega a ele uma pílula para que ele possa morrer com dignidade antes da execução pública que essa nova sociedade tinha marcado para ele. E no momento antes de morrer, Neville olha para a multidão de vampiros que veio para vê-lo sendo executado e percebe o que ele representa para eles. Por anos, ele entrou na casa dessas pessoas durante o dia e os matou enquanto eles dormiam. Para eles, para essa nova sociedade de vampiros, ele, o protagonista, ele, Neville, era o monstro. Era o ser humano que vinha de dia, o terror inexplicável, a lenda que os pais vampiros passaram a contar para assustar as suas crianças vampiras. E finalmente Neville chega à conclusão: eu sou a lenda. Não no sentido de herói, no sentido de monstro mitológico, no sentido de que cada civilização cria suas lendas de terror e que ele se tornou uma nova lenda de terror da nova civilização que está nascendo. É a última frase do livro, Eu Sou a Lenda, e é uma das frases finais mais devastadoras da literatura de ficção científica, e é a razão pela qual o título do livro existe. O filme de 2007 termina com Neville morrendo como um herói humano, eu diria até americano, passando um antídoto para Ena. É um final emocionante e que não tem nada a ver com o que o título significa. Por completude, vale mencionar as adaptações anteriores de Eu Sou a Lenda para o cinema. The Last Man on Earth, de 1964, com Vincent Price, é a versão mais fiel ao livro. O próprio Madison escreveu o roteiro, embora tenha ficado insatisfeito com o resultado final e assinado com o pseudônimo Logan Swanson. É um filme lento, atmosférico, em preto e branco, com muito do peso existencial do livro preservado e tem seus momentos genuinamente perturbadores. The Omega Man, de 1971, com Charlton Heston, é onde a franquia começou a se distanciar. Os infectados perderam as características vampíricas. Viraram mutantes albinos que evitam tecnologia por razões ideológicas. É um produto do seu tempo. Tem uma estética de cinema de ação dos anos 70 que envelheceu de formas curiosas. Se vocês quiserem, qualquer hora dessas, eu falo sobre essas adaptações. Nenhuma dessas duas chegou ao grande público da forma que o filme de 2007 chegou. E nenhuma das duas teve Will Smith. E, principalmente, nenhuma delas teve a Sam. Aqui eu preciso dizer algo que é fácil de esquecer quando se faz a análise da adaptação. O filme de 2007 funciona, e funciona bem. Will Smith é um ator com um carisma que não se explica completamente em termos técnicos. Tem algo na presença física dele, na forma como ele ocupa o frame, que faz você querer acompanhar o que está acontecendo com o personagem, mesmo quando o roteiro não está fazendo o seu melhor trabalho. Porque o roteiro pede algo difícil, sustentar dezenas de minutos de filme com um personagem sozinho, sem diálogo, numa cidade vazia. E o Will Smith faz isso funcionar. A cena em que ele entra numa locadora de vídeos e tem uma conversa imaginária com os bonecos ali do ambiente, fingindo que está conversando com uma atendente, perguntando o nome dela, dando bom dia, é uma das cenas mais tristes e mais bem atuadas do filme. Não tem nenhuma palavra de diálogo real. É só um homem tentando se manter humano num mundo que já não tem mais humanidade para se espelhar de volta para ele. O filme capturou a solidão e o desespero crescente de Neville de uma forma que o livro faz através do texto interno e que o cinema raramente consegue fazer sem monólogo. Esse é o maior mérito da adaptação, e é um mérito real. E Sam? Eu não quero ter que ficar voltando nisso, mas Sam, a sequência inteira da cachorra, desde a forma como ela e Neville interagem com cumplicidade de quem passou anos juntos, até a cena que eu não posso descrever sem que a voz fique embargada, é cinema de primeira linha, apenas isso.
é o tipo de coisa que faz você perceber que o problema do filme não é de execução, é de ambição. O filme queria emocionar e conseguiu. Já o livro queria perturbar e conseguiu muito mais. Eu Sou a Lenda, o filme de 2007, é um blockbuster acima da média, com uma performance central extraordinária, uma premissa visual que funciona desde o primeiro frame e uma sequência emocional, a de Sam, que é genuinamente devastadora e que eu vou levar comigo por tempo indeterminado. É um filme que pegou um dos títulos mais significativos da literatura de ficção científica e o usou sem entender completamente por que ele é significativo. Eu Sou a Lenda não é uma declaração de heroísmo, é uma constatação de horror. É um homem percebendo que se tornou o monstro das histórias que a nova civilização vai contar para os seus filhos. É a subversão suprema da narrativa do último herói. E é exatamente isso que todas as adaptações, em graus diferentes, se recusaram a incorporar. O livro de Madison existe em 70 anos de literatura de terror. Influenciou George Romero e os zumbis de A Noite dos Mortos-Vivos. Influenciou Stephen King. Influenciou o apocalipse viral como gênero. É uma obra que mudou o horror moderno. O filme de 2007 é um bom filme de sobrevivência pós-apocalíptica com Will Smith e um cachorro. Os dois podem coexistir. O segundo não inviabiliza o primeiro, mas só um deles merece o título. E não se preocupe com nada. Mentira, se preocupe com Sam. E você? Leu o livro antes ou depois do filme? E o final alternativo? O que foi testado com as audiências e descartado? Você acha que era o final certo? Mais importante, você também tem trauma da música do Bob Marley? Comenta aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, curta e compartilhe, se inscreva no canal para mais resenhas como essa. Até a próxima e tchau!